vocês aqui, nós estamos aqui, pessoal, para fazer aquela outra atividade, aquela terceira atividade. Tem a primeira do formulário, que até onde eu vi 7 pessoas já haviam me entregado. Tem a segunda da pesquisa. E tem essa terceira, que é uma questão que depende de você ler 2 textos de um site, inclusive aquele site que eu mencionei pela manhã, tá? E eram textos relativamente curtos, né? Não dá para saber pelo layout, mas acho que 1, 2 folhas cada um, tá? Alguém teve o tempo de dar uma olhada? Abriu, leu? Se a resposta for não, tudo bem. Eu entendo. Eu mesmo não parei desde a nossa aula de manhã. E aí? Alguém deu uma olhada na atividade? Chegou a ver um texto? Se a resposta for não, tranquilo. Tô achando que a resposta é não, né? Sim, Gabriela. Sim, legal. É... Sim, Cristiane, bom. E eu aqui pensando, tranquilo, né? Se a resposta fosse um não unânime, eu acho que tudo bem, vocês viram, então vocês já conseguiram ver e viram lá a pergunta. Para quem está chegando agora, eu vou dar uma introdução, tá bom? Basicamente, ó, eu vou apresentar aqui a tela inteira. Vou mostrar para vocês a atividade, para aqueles que já viram e para aqueles que não viram. A atividade, ela está aqui, ó. Atividade 2, o que é ciência? Basicamente, o que eu estou pedindo para vocês? Eu falo que eu tirei desse site, eu estou pedindo para vocês 2 coisas. Ler esses 2 textos, a gente vai dar uma olhada rápida num deles, vai ser rápido porque não é para eu ficar lendo aqui, né? E, após a leitura do texto, dos 2 textos, responda com uma breve pergunta. Como você testaria a seguinte hipótese de cunho medicinal? O extrato da planta saião, Kalanchoe brasiliensis, ajuda no tratamento de gastrite e irritações estomacais, tá? Então, a princípio, é uma pergunta muito fácil, né? Você não tem que responder se a planta ajuda no tratamento, veja bem. Você tem que responder como você testaria essa hipótese, né? Como você faria para testar? Como eu falei, a princípio, é uma pergunta cuja resposta é simples. Pô, eu mesmo tenho problema, eu tenho refluxo, né, por exemplo, sofri de gastrite no passado. Pô, eu posso tomar o chá todo dia e ver se eu melhoro. Como, aliás, acontece, tá? Não, não acontece porque eu não tomo todo dia, mas como, aliás, já aconteceu. Eu já tomei esse chá de saião, tem uma planta aqui, eu mostro para vocês. Vocês conhecem essa planta? Não interessa para a resposta, tá? Não interessa, eu tô perguntando. Então, essa é uma forma de testar, mas espera, né? O que eu estou querendo, e eu vou especificar aqui embaixo, né? O que eu estou pedindo, vou fechar isso aqui, é uma resposta de cunho científico. Eu vou deixar isso explícito nas especificações aqui embaixo. E lógico, quem lê o texto já vai ter toda a base para saber mais ou menos o que eu quero. O texto basicamente responde essa pergunta, tá? Estou deixando as pessoas entrarem, pessoal. Então, o que você quer saber? Você quer o que eu pedi para vocês responderem? Não pedi para vocês responderem se o extrato dessa planta ajuda na saúde ou não. Eu pedi para responder como você testaria essa hipótese, tá? Como eu falei, no princípio, pô, toma esse chá todo dia, vê se você melhora. É um teste? É. Não é um teste científico. É um teste que ele pode te dar alguma evidência. Lógico, se você melhorar, pô, eu melhorei, talvez ajude, não sei, né?
mas não é um teste que você pode bater na mesa e falar, pronto, funciona. Por quê? Porque tem uma série de padronizações que um teste científico tem que ter. Então, eu quero que vocês respondam como vocês testariam essa hipótese, levando em conta tudo isso aqui que eu especifiquei. Padronização, né? Eu tomei, eu melhorei. Tá bom isso? Meu vizinho tomou, meu vizinho não melhorou. Ele fez alguma coisa errada. Ou não? Ou fui eu que melhorei por outros motivos? Né? Padrão. Né? Talvez o meu vizinho tenha uma dieta horrível, então nem o chá deu conta. Talvez eu tenha uma dieta melhor. Como controlar isso? Segundo, controle. Falamos um pouco disso de manhã. Né? Eu tomei, eu melhorei. E daí? Né? Meu vizinho tomou, meu vizinho não melhorou. Melhorou em relação ao quê? Melhorou em relação a quem? Então você precisa de um padrão e você precisa ter um grupo controle para testar isso aí. Né? Placebo, vou deixar esse stand-by. Vocês já devem ter ouvido falar que é placebo, tá? Vou deixar em stand-by. E distinguir o acaso de diferenças reais. Também não vou explicar muito isso não, vou explicar na hora, tá? Mas, como eu falei, eu melhorei. Gastrite, a pessoa às vezes melhora, né? Não, acontece. Se a pessoa adotar uma dieta bacana, comer regradamente, arrozinho com peito de frango, uma saladinha, né? Ela, não, talvez ela não melhore 100%, mas ela passa a se sentir melhor. Como saber que é a planta que está atuando? Então, são esses os pontos. Ah, tem mais um. Tem mais um. Como medir os resultados, né? São esses os pontos que tem que levar em minha consideração. Tem só mais esse. Né? Então, o paciente melhorou? Ah, melhorei um pouquinho. O que é um pouquinho? Quanto é um pouquinho? A gente vai discutir um pouco sobre isso também, porque isso acaba que essa melhora acaba sendo quase sempre muito subjetiva mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Testem essa hipótese, levando em conta tudo isso aí. Todos esses fatores. Tá? Então, eu quero fazer duas coisas com você. Ainda estou apresentando, né? Tudo bem. Eu quero fazer duas coisas com vocês. A primeira, vamos dar uma olhada no texto. Né? São esses dois textos aqui, ó. Testes imparciais, um guia faça você mesmo. Testes imparciais na medicina, ajudando doentes com Alzheimer. Para não ficar um negócio muito chato, né, se eu ficar lendo aqui o texto com vocês, eu vou ler só o primeiro e eu vou dar uma passada nos highlights. Até porque o segundo, ele meio que entrega a mariola, ele entrega o ouro. Né? Vamos dar uma olhada aqui então. Me sigam. Espera aí, deixa eu diminuir um pouquinho. Essa é a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Depois, bom, então vamos lá. De novo, eu não vou ler tudo com vocês, eu só vou passar em relação às ideias. O texto começa: que marca de bolacha faz os melhores e mais saborosos biscoitos? Será que é a árvore do lado da sua casa que está causando alergia? Por que seu carro não pega? Né? São perguntas que, se você quiser responder, você vai ter que testar, mas nem todo teste te dá uma resposta com o mesmo nível de certeza. Né? Então, esse texto ele vai te dar alguns critérios para você ter um teste que busca ser científico, que busca ser mais criterioso, rigoroso. Né? Por quê? Porque é isso que o pessoal faz na ciência. Eu falei isso de manhã. Né? Essas condições são as mesmas que os cientistas fazem nos seus métodos. Né? A ciência, em muitos aspectos, ela é
senso comum refinado, avançado, é o senso comum com mais regra, né? O senso comum me diz, pô, tomei esse chá de saião um mês inteiro, eu melhorei do estômago, o chá de saião funciona. Isso é o senso comum falando. E muitas vezes ele tá certo, né? A ciência busca refinar isso para evitar resultado falso, vamos dizer, né? Então, primeira coisa que o texto vai falar, comparação de resultado. É aquilo que eu falei em questão do grupo controle. Quando a pessoa melhorou, quando você vai testar alguma coisa, você vai testar alguma coisa em relação à outra. Todo experimento tem que ter um grupo controle, né? É, só em casos, vamos dizer assim, emergenciais que ele acaba não tendo. É uma coisa relativamente comum agora na pandemia, né? Artigos científicos que saíram e estão saindo ainda, que não tem um grupo controle, que são artigos que chamam-se observacionais. Às vezes até tem um grupo controle, mas tem muitos que nem tem, né? Que basicamente é aquela coisa, tá no meio de uma pandemia, tá numa situação crítica, você dá o remédio para a pessoa que você acha que vai ajudar e você vê se a pessoa melhora ou não, né? Tô falando demais aqui. Então, melhorar em relação ao quê, né? Você tem, como eu acabei de falar, mil coisas que podem ter acontecido nesse você dá o remédio e a pessoa melhorou. Mil coisas que podem ter acontecido. No caso da Covid, 95% das pessoas que acabam sendo acometidas pela doença, elas vão melhorar. O problema são 5% que vão precisar de hospitalização, vão precisar de tratamentos mais rigorosos. Então, o camarada tomou XYZW e melhorou. Pera, melhorou em relação ao quê? 95% das pessoas melhoram. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que na questão da medicina, você ainda tem uma coisa chamada efeito placebo. Agora, tem uma pessoa querendo entrar. Agora eu gostaria de ouvir de vocês se vocês conhecem o efeito placebo. Eu vou até parar a apresentação, eu volto, a gente volta para o texto. Alguém aí, se puder, abra o áudio. Alguém sabe o que é efeito placebo? Vamos lá, pessoal, estou falando demais, eu quero vocês participando também. Eu não sei o que é esse efeito, professor. Nunca nem tinha ouvido É falar. mesmo? Legal, tudo bem, ótimo. Tá, estamos aqui para aprender. Alguém já ouviu Professor, falar? Fala aí, eu Paulo. acho que é um remédio que a gente acha que vai fazer algum efeito, só que lá dentro não tem nada. É só na nossa cabeça que vai melhorar. O remédio não ajuda em nada. Perfeito, perfeito. Mais alguém quer falar? Perfeito. Então, pessoal. Eita, peraí. Então, pessoal, é meio que o Paulo falou. O que é efeito placebo? É uma coisa que a gente tem, vamos dizer assim, amplo registro em medicina, né, que acontece, que ocorre, que é você dar um tratamento para a pessoa e a pessoa ela tem uma melhora. Lógico, dependendo da doença, dependendo do que ela tiver sentindo, né, do que ela tiver, obviamente ela não vai ser curada 100% das vezes, mas ela observa uma nítida melhora. Melhora os sintomas, melhora. Só que isso é só advindo do fato da pessoa estar sendo tratada. Deu para entender? Né? Então, todo teste em medicina, eu vou explicar melhor, ele tem que ter o que chama de um grupo controle, obviamente, que vai tomar um placebo.
Tem um remédio lá que você acha que funciona, né? Aí já é uma parte da resposta da nossa atividade. Tem um remédio lá que você acha que funciona. Metade, você vai testar isso. Geralmente, você dá para metade dos pacientes o remédio e para outra metade o que se faz, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, é se dar uma coisa que parece um remédio, é uma pílula branquinha, igual a outra, só que é um placebo, não tem nada ali. Como o Paulo falou, não tem nada, as pessoas tomam. Os pacientes não sabem se estão tomando o remédio de verdade ou remédio placebo. Por que isso? Porque só o fato da pessoa estar tomando o remédio, ela mostra uma melhora, né? Então, nesse estudo que eu falei, metade recebe o remédio de verdade, metade recebe a pílula com nada, ali com farinha. Esses que receberam a pílula com farinha, muitos deles vão ter uma melhora. Isso que chama-se efeito placebo. Você dá bala pro cara, você dá tic-tac, você dá chiclete pro cara, falando que aquilo vai melhorar a condição dele, e muitas vezes o cara apresenta uma melhora. Muitas vezes os sintomas dão uma aliviada, às vezes até, vamos dizer assim, é considerável. Dá pro cara notar, pô, tô me sentindo melhor. Você não tomou nada, né? Você tomou farinha. Isso acontece, né? Então, quando você tem que ter o grupo controle, a gente vai fazer um teste como o que eu propus. Opa, vocês não estão vendo a minha tela, peraí. Então, aí. Então, quando você tem um teste, como que eu propus, né? Você tem não só que comparar, cadê? Fazer a comparação no grupo controle, mas você tem que levar isso em conta. Você não pode simplesmente dar o remédio para um grupo e não dar para o outro. Porque o grupo que recebeu o remédio, ele vai ter uma melhora, independentemente, né, do remédio ser efetivo ou não. Você tem que comparar o grupo que tomou o remédio com o grupo que tomou, desculpa, o placebo. Né? Esse é o primeiro ponto. Então, o grupo controle, e nesse caso, o grupo controle vai ter que receber um placebo. Segundo ponto tá aí, vamos falar rapidamente, tá? Controlar as variáveis. Isso eu falei pela manhã. Né? Qualquer experimento científico, o ideal é que você controle, vamos dizer assim, o maior número de variáveis que você possa. Tem que controlar tudo, para você alterar só aquilo que você quer ver. No nosso experimento, então, com o Saião, né? O que vocês acham? O que a gente poderia controlar? Não dá para controlar tudo, né? Mas você vai dar um remédio que ajuda. Opa, cadê? Você vai dar um remédio que ajuda gastrite estomacal, o que possivelmente ajuda, né? Você vai ter que ter um certo controle no quê? Nos pacientes que você vai escolher e talvez no maior número de variáveis possíveis. Como a gente está lidando com seres humanos, né? Você não pode obrigar as pessoas a comerem a mesma coisa, a se alimentar, a dormirem o mesmo número de horas. Né? O ideal seria fazer isso, o pessoal dormir o mesmo número de horas, comer a mesma coisa, você só tem um grupo ali que tomou o remédio e outro grupo que não tomou. Né? Mas como estamos lidando com o ser humano, não pode fazer isso. Alguém teria alguma sugestão no nosso experimento? Não, vamos fazer isso depois. Só deixa eu terminar aqui, aí a gente vê caso a caso. Tá? Daqui a pouco eu pergunto para vocês. Tá, ótimo. Né? Evitando tendências e preconceitos. Né? Esse caso é um pouco mais, não é subjetivo, né? Não tem muito o que falar, né? No nosso caso. A questão é, as pessoas têm um preconceito, as pessoas têm um preconceito no sentido de um conceito prévio, tá? As pessoas chegam numa hipótese sempre com um conceito prévio e dependendo do assunto a se tratar, vamos dizer assim,
esse preconceito pode ser, essa tendência pode ser mais forte ou menos forte, né? No caso, né, a gente está vendo aí, vamos ficar no caso do nosso experimento, talvez você já tenha ouvido falar da planta Saião, você já tenha tomado essa planta, então você tem uma tendência muito forte a achar que aquilo é verdade, que aquilo já é verdadeiro, né? Falei sobre isso de manhã também. A postura científica é se distanciar ao máximo. Pera, e se eu estiver errado? Você tem que tratar cada hipótese como se fosse... Nesse nosso caso, né, isso vai estar, vamos dizer assim, representado no experimento que a gente vai fazer. Né? Mas em outros casos, você tem que evitar muito isso. Né? Você tem que evitar de forma mais... fazer mais força, vamos dizer assim, para evitar isso. Né? Nesse nosso caso, uma coisa que acontece, que se faz como é que fala, experimentos médicos, além de você usar o grupo placebo, então você pega as pessoas, para metade dá o remédio, para metade você não dá. Mas você dá o placebo, para já equilibrar. Outra coisa que acontece, para evitar essas tendências, esses preconceitos, é que nem a pessoa que toma o remédio e nem a pessoa que aplica o remédio sabem se aquele paciente está tomando o placebo ou se ele está tomando o remédio de verdade. É o que se chama teste duplo cego. Só quem organizou o experimento que sabe. Ó, te dá aqui, ó, você vai dar essa pílula para o paciente 2. O que tem nessa pílula? Não, você não sabe o que tem nessa pílula, se é remédio ou se é placebo. Para evitar essas tendências, né? E por último, distinguindo a caso de diferenças reais. Às vezes, né, coisas acontecem por acaso. Às vezes, correlações, elas se mostram por acaso, né? Tem um site muito legal na internet que chama Correlações Espúrias, que mostra um monte de correlações que existem, no sentido, elas existem no sentido que são coisas que se correlacionam, mas que não tem nada a ver uma com a outra. Então tem uma que é tipo o número de filmes em que o Nicolas Cage estrelou com inundações na Califórnia. E você viu o gráfico, era direitinho. Se naquele ano o Nicolas Cage tinha atuado em muitos filmes, batata, naquele ano tinha um monte de inundações na Califórnia. Se naquele ano o Nicolas Cage não tinha atuado em nenhum filme, não tinha nenhuma inundação na Califórnia naquele ano. Perfeito. Por que isso? É claro, é óbvio que a resposta é um acaso. É uma coincidência. Né? Obviamente não tem nenhuma relação. Não tem como ter nenhuma relação. Acontece. Né? Então, a gente tudo indica, viu, e estamos vendo algumas coincidências, por exemplo, na questão da Covid também. Eu estou voltando para isso de novo, porque é uma questão médica e tem muitos artigos saindo o tempo todo. Mas chegaram a observar num dos estudos, por exemplo, né, que, na verdade, bom, que o fumo, eu vou explicar isso depois, que o fumo protegeria contra a Covid. Eles viram as pessoas internadas ali, quem estava grave e quem não estava, eles analisaram e viram que tinha, dentre as pessoas graves, um número menor, um número pequeno de fumantes naquele estudo. E aí escreveram essa conclusão, o fumo protege, né? E aí, logo quando saiu esse estudo, né, e o estudo era amplo, ele não falava só isso, ele falava muita coisa. Mas essa era uma das conclusões dos caras, né? Logo que saiu esse estudo, muitos pesquisadores já viram e já falaram, não, isso aí não tem nada a ver, isso é acaso. E de fato, né, não tinha nada a ver. Era só uma aberração amostral. Naquela amostra ali das pessoas, calhou de ter mais pessoas, calhou de ter um número um pouco menor de pessoas fumantes do que a média dentre as pessoas graves. Nesse caso, das pessoas fumantes, eu não me inteirei, não me aprofundei, mas parece até que foi um caso de fraude. Algumas pessoas estavam sendo pagas ali pela indústria do cigarro. Então não foi só uma questão do acaso, foi um erro mesmo, foi uma fraude mesmo. Mas tem muitos outros casos, peraí.
Mas tem muitos outros casos nessa questão que a gente não sabe o quanto é o efeito do ambiente, o quanto é o efeito do acaso, ou quanto é uma tendência real da doença. A questão do tipo sanguíneo, que por muito tempo o pessoal ficou muito forte achando que alguns tipos sanguíneos tinham a doença mais grave, hoje não se sabe com certeza. Questão do sexo, que homens tinham mais, não se sabe com certeza. Algumas coisas se sabe com mais certeza, né? Questão da obesidade, doença cardíaca, grupo de risco, idade, obviamente, né? Então, o que é a diferença real? Ponto, acabou. Esse é um dos textos. Eu não vou ler o outro, porque senão fico aqui até amanhã. Com isso, pessoal, vocês vão me ajudar a responder essa pergunta aqui, tá? Então, vamos à resposta. Vocês vão participar aqui. O extrato da planta saião ajuda no tratamento de gastrite. Eu tenho que testar isso. Como é que eu testo isso, pessoal? Com tudo isso que a gente falou por já 40 minutos. Alguém diga aí, como eu testaria isso? Pode repetir a pergunta? E, Internet. pessoal, tá baixo para vocês, é isso? Eu tô Não, falando professor, alto. aqui na internet. Aí eu perdi um pouco. Tá. Então, a pergunta que eu quero saber, eu fiz a pergunta para vocês. Com tudo isso que eu falei, como vocês testariam essa hipótese da planta, do chá de saião, que ajuda no tratamento de gastrite? Coisa mais. Eu acho que eu faria um leve teste, tipo, dando chá para algumas pessoas e algumas eu deixaria sem ou dando outra coisa em vez de ser o chá, para dar o efeito placebo neles. Perfeito. Esse é um excelente. Mais ou menos isso. É um excelente. Não, bom começo. Vamos começar por aí, tá? Então, para começar a escrever é difícil. O teste, vamos lá. Se seguiria. Nossa, tá feio isso. Teste se daria. Tá mais feio ainda. Mas tudo bem. Com a administração, um pouco mais bonito, de extrato. Ô, professor, Vai falando. Para. tá cortando um pouco. Tá cortando. Tá. Então, o que eu estou falando? Eu estou escrevendo a resposta baseado no que o colega falou. O teste daria com a administração de extrato de saião para pacientes voluntários, separando-se sendo que metade dos pacientes receberiam o extrato medicinal e outra metade um líquido placebo. É um bom começo, tá? É um excelente começo. Aí a gente analisaria quem melhorou, quem não melhorou. Primeiro passo, vamos analisar aqui. Padronização. Então, o que vocês fariam para padronizar isso aí? A gente tem os nossos pacientes. O que vocês acham que dá para a gente padronizar? Professor, caiu. A internet. E tá Oi, muito desculpa. ruim, tá muito, não dá pra me entender quase nada também. Eita. Tá ruim para todo mundo, pessoal? Tá, professor, tá cortando bastante, a internet tá caindo. E olha que agora eu tô mais perto do... Eu tô mais perto do roteador agora, do que eu tava de manhã. Esperem só um segundo, tá, pessoal?
dá pra pegar. Será que alcança? Não alcança. Vamos ver se agora deu uma melhorada, pessoal. Melhorou? Melhorou, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Então, vocês estão pelo menos vendo aqui, né? O teste se daria com a administração do extrato de saião para pacientes voluntários, sendo que metade dos pacientes receberiam extrato medicinal e a outra metade um líquido placebo. Perfeito. Primeira pergunta que eu tenho para vocês. Padronização. Né? Com padronização, o que a gente vai padronizar? Eu acho que duas coisas, né? O medicamento, mas aí tudo bem, é o mesmo extrato para todo mundo. E o paciente? O que a gente pode pensar em padronizar no paciente? A gente vai dar para qualquer um que esteja com uma dor de estômago? O que vocês acham que a gente poderia padronizar? Alguém diga aí, meu. Pode repetir, professor? Como a gente padronizaria esse teste que você falou, Paulo? Esse teste aí, de dar para uns o remédio e para outros não. A gente tem que padronizar. O remédio vai ser o mesmo para todo mundo. Mas e as pessoas que vão tomar o remédio? Será que qualquer pessoa pode tomar? Vocês conseguem pensar em alguma coisa para padronizar? Acho que uma pessoa com dor de estômago e a outra não, professor. Então, mas aí, ó, perfeito, Eliane, perfeito. A questão é, a variável que a gente está querendo testar é o remédio. Então, o ideal é que a gente mude só uma variável, o remédio. O resto tem que ficar o mais igual possível. Então, como esse remédio é para curar dor de estômago, seria interessante que a gente pegasse pacientes, primeiro, com dor de estômago, e segundo, vamos dizer assim, com o mesmo nível de dor de estômago, né, que tivessem ali apresentando mais ou menos os mesmos sintomas. Não só o camarada com, tô aqui com uma azia. Não, sei lá, aí os médicos mesmo, eles têm os critérios deles, né, sei lá, gastrite nível 3, sabe? Pegar os pacientes com as mesmas condições. E, né, como é que eu posso falar? Pegar pacientes com as mesmas condições e aí, dependendo do que você quiser testar, no nosso caso a gente vai colocar na resposta, talvez até indicar para ele uma dieta um pouco mais regrada. Falar, ó, não come tal coisa, ou come tal coisa, para ter o máximo de, vamos dizer assim, padrão possível. Todos os pacientes, eles estão tomando a mesma coisa. Lógico, vai ter variação, vai ter variedade. Depois você pode ver, será que funcionou melhor em homem do que em mulher, em gente jovem, gente de idade, mas isso você vê depois. Então vamos lá continuar a nossa resposta. Tá. Aqui do placebo. Bom, os pacientes seriam escolhidos baseando-se por apresentarem os mesmos sintomas
o mesmo diagnóstico de gastrite. E lhes seria, peraí, indicada uma mesma dieta durante o tratamento com o extrato por um mês. Beleza. Né? Isso aqui nem é um parágrafo. Tá aqui. Vimos a padronização. Grupo controle, já falamos. Quem vai ser o nosso grupo controle, pessoal? Grupo controle e placebo. E aí, pessoal? Quem é o nosso grupo controle? A gente já falou do grupo controle. Estão me ouvindo bem? Tá travando muito para mim. Eu acho que a culpa é da internet aqui desse lado, mas eu já espetei no cabo, né? A minha internet, às vezes, ela caiu também. É. Então, com certeza, é do meu lado que tá falhando. Para mim também. É para várias pessoas tá falhando. Melhorou, pessoal? Vou tentar repetir, tá? Vou tentar repetir. Nesse nosso experimento que a gente está... Vou colocar aqui, ó. Nesse nosso experimento que a gente está fazendo, quem é o grupo controle? O grupo controle é aquele que tomaram placebo. Beleza, Pablo. Tá dando para entender pouca coisa. É, pessoal, espero que a gravação fique boa, pelo menos para vocês poderem acompanhar depois. Professor, não estou entendendo muito bem. O que, Paulo? Pode falar, meu cara. Sobre o grupo controle, não estou conseguindo compreender muito bem essa parte. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Então, tá me ouvindo? Né? Nesse teste, como em todos, você tem que comparar uma coisa com outra. Né? Me interrompa se você parar de entender, ou se parar de ouvir. Porque não dá para falar que a pessoa tomou um remédio e melhorou, porque em muitos casos você não sabe por que ela melhorou, o quanto ela melhorou, né? Para muitas doenças, a gente tem o caso aí, de novo, da Covid, porque é um exemplo muito bom para isso. Dei o remédio para 50 pessoas e 48 melhoraram. Mas pera, essa é a taxa mesmo. É isso que acontece mesmo. Né? Então, você tem que comparar. Um grupo tem que tomar o remédio e o outro grupo não. Aí você compara. No grupo que tomaram o remédio, melhoraram 48. No grupo que não tomou o remédio,
melhorou 20 só. Aí você tem uma base para comparação. Todo o experimento científico ele tem que ter um grupo controle. O grupo controle é o que não vai ter rigorosamente nada alterado. Nada. Né? Então, vacina, você tem que ter o grupo que vai tomar vacina e o grupo controle, que toma uma injeção de solução salina. Eu tenho uma amiga que ela participou do trial de uma vacina aí, e eu não sei se ela já sabe, mas ela não sabia, ela tinha tomado alguma coisa. Ela mesma não sabia se ela tinha tomado solução salina ou, ou a vacina de verdade. Né? Então vamos escrever isso aqui. Assim, então é isso. Um grupo tem que tomar um remédio, outro não, para você comparar. E, nesse caso medicinal, você tem que ter a questão do placebo. O grupo que não toma nada, ele tem que não saber se tomou nada ou se tomou alguma coisa. Você tem que dar um placebo para esse grupo. Por quê? Porque o ser humano é assim, a mente humana é assim. Você dá qualquer coisa para o cara falando que vai melhorar, a chance dele sentir uma melhora existe. Tá? Então, e a outra metade, vou colocar aqui, compondo o grupo controle, receberia um líquido placebo. Beleza. Mas, espero que vocês estejam comigo. Mas tem mais uma coisa. Eu falei, a questão do duplo cego. O teste não, desculpa. A administração do remédio se daria por um teste duplo cego. Nem o médico que administra o extrato e nem o paciente saberiam se estão recebendo medicamento ou placebo. Então, nos testes de medicina, pessoal, você ainda tem isso. Além do placebo, você tem essa questão do duplo cego. Por quê? Porque se a pessoa que vai te dar o remédio já sabe se você vai tomar remédio ou não, por mais que ela não queira transparecer, mas a linguagem corporal, o jeito que ela faz, pode dar uma dica para a pessoa. Pode ser, inclusive, como é que fala? Não precisa nem estar no consciente, pode ser, inclusive, subconsciente. Beleza. Meus caros, vocês estão acompanhando? Sim, professor. Tá bom. Tudo bem, então vamos deixar nossas lives para de manhã, né? Que a internet é melhor de manhã. Tá bom. Vamos para o próximo. Padronização, controle, placebo. A. Evitar efeitos do acaso e mensurar resultados. Evitar efeitos do acaso, pessoal. Eu dei o remédio para 10 pessoas, 8 melhoraram. Como é que eu garanto? Tem testes estatísticos que podem ser feitos. Mas como vocês acham, tem uma forma muito fácil. Tem uma forma muito fácil de evitar esses efeitos do acaso. O que vocês acham que evita esses efeitos do acaso? Tem testes estatísticos para serem feitos, mas eu dei a droga para, vamos dizer, eu dei a droga para 2 pessoas, as 2 melhoraram. Pô, acho que funciona. Dei para 10. 8 melhoraram. Talvez funcione. Será? Será que elas não melhoraram por outros motivos? Tem um jeito muito fácil de não digo garantir, mas de ter uma suspeita cada vez maior do que o seu resultado é confiável, que não é fruto do acaso. Vocês saberiam me dizer qual, pessoal? Alguém aí pensa em alguma coisa?
Vamos, pessoal, chutem aí. Estão me ouvindo? Vou repetir, né? Tem uma forma muito simples de garantir com um nível de certeza bem grande que o resultado que você vai obter nesse nosso teste, por exemplo, não é simplesmente fruto do acaso, que é uma coisa significativa mesmo. O que vocês acham? Se eu der para 2 pessoas, as 2 melhoraram. Tudo bem, é um indicativo, né? Principalmente se eu comparar com o grupo placebo. Mas é um indicativo que a coisa melhora. Mas ainda não dá para ter certeza. Se eu der o remédio para 4 pessoas e 4 tomarem o placebo, 8 pessoas, o que vai acontecendo, pessoal? Deixa eu ver os emojis aí de vocês. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal, estamos nos aproximando do fim. Chutem aí. Pode ser pelas estatísticas, professor? Tipo, 10 tomaram e 8 melhoraram? Pode ser se medido assim? Tudo bem, mas a questão é perfeito, né? A estatística, quanto mais melhorar, melhor. Mas tem uma coisa a mais, né? O número de pacientes. Quanto mais, melhor, pessoal. Né? Porque, de fato, se você der para 8 pessoas e 8 melhorarem, já é um resultado. Mas, de novo, a gente não sabe, pode estar acontecendo muita coisa. Agora, se você der para 800 pessoas, né, e 600 melhorarem, digamos assim, no grupo placebo só 200 melhoraram, por exemplo, aí não dá para falar. Aí não tem o que falar. Aí sim o seu medicamento é eficiente. Então, essas questões do acaso, né, geralmente isso se resolve simplesmente administrando o remédio para o maior número de pessoas possível, né? Lógico, os médicos e os pesquisadores sabem o que é um número significativo estatisticamente. É 500? É 1.000? É 10.000? Porque isso também vai sendo cada vez mais caro, né? Mas o ideal é um número grande de pessoas. Porque aí, se 2 pessoas tomaram e 2 pessoas melhoraram, 3 pessoas, isso é estatisticamente insignificante, né? Isso para qualquer coisa. Se você encontrar 3 pessoas na rua, as 3 primeiras que você encontra, pergunta para que time torce, nossa, as 3 pessoas que eu encontrei na rua torcem sei lá, pro motoclube, né? Nossa, a torcida do motoclube é gigante. Não, cara, você perguntou para 3 pessoas, né? Para você ter uma coisa estatisticamente significante, você tem que perguntar para muito mais gente. Então, vamos lá. Por um mês. Como é que eu posso colocar isso? Serão recrutados, ou será recrutado, o maior número possível de pacientes disponíveis, a fim de evitar resultados enganosos, né? Pelo baixo número amostral. Tá. E por último, resultados. Pode parecer uma coisa boba, pessoal, mas como a gente mediria os resultados? O mais simples possível, pessoal. Como mediria o resultado?
Se deu certo ou se não deu certo. É muito simples. Seria, como o senhor falou, e da agora, tipo, recrutaria 8.000 pessoas e 5.000 se curariam. Seria mais ou menos assim? A melhora é o resultado, né? Isso também é uma coisa muito importante em artigos científicos, né? Que se fala no desfecho. Né? Todo artigo de medicinal tem que ter um desfecho, que é o que você enxerga primariamente, o desfecho primário. Né? Então, para algumas doenças, se a doença é grave, o camarada, a pessoa veio a falecer ou não veio a falecer. No nosso caso, acho que melhora e o tempo de melhora, o quão rápido ele melhora. Se ele melhora depois de 30 dias, o quão rápido ele melhora. Né? Você tem também muitos artigos hoje em dia que como é que eu posso falar? Eles ficam procurando um desfecho feliz até encontrar. Né? Melhora, diminuição da carga viral, coisas que às vezes nem tem muito sentido. No nosso caso, é muito fácil. Após o período de um mês, verificaria-se. Verificaria-se? Se verificaria. Muito menos feio. O número de pacientes que tiveram melhora e ao longo desse período mediria o tempo de melhora dos pacientes. Seria medir. Caso o resultado não um a comparação entre o número de pacientes com melhora significativa em ambos os grupos, no grupo controle passivo e no grupo experimental, permitiria verificar a efetividade do medicamento. Ponto. Vamos lá, pessoal, do começo. Está acabando. O teste se daria com a administração do extrato de saião para pacientes voluntários, sendo que metade dos pacientes receberiam o extrato medicinal e outra metade, compondo o grupo controle, receberiam o líquido placebo. A administração do remédio se daria por um teste duplo cego, nem o médico que administra o medicamento e nem o paciente saberiam se estão recebendo o medicamento placebo. Os pacientes seriam escolhidos por apresentar os mesmos sintomas e o mesmo diagnóstico de gastrite, vírgula, e seria indicada uma mesma dieta durante o tratamento com extrato por um mês. Será recrutado o maior número possível de pacientes. Serão recrutados o maior... a concordância. Serão recrutados... Tá certo. O maior número possível de pacientes disponíveis a fim de evitar resultados enganosos pelo baixo número amostral. Após o período de um mês, se verificaria o número de pacientes que tiveram melhora, vírgula, de novo. E ao longo desse período seria medido o tempo de melhora dos pacientes em cada grupo. A comparação entre o número de pacientes com melhora significativa no grupo controle, placebo, e no grupo experimental,
permitiria verificar a efetividade do medicamento. Ufa, pessoal! Eu vou deixar aqui na tela. É isso. Respondemos a atividade. Agora, né, eu vou upar esse vídeo aqui junto com o outro, ver se ficou bom, né? Agora eu gostaria que vocês me respondessem algumas coisas. A primeira, vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Já foram embora? Sim. Sim, professor. Tá. A segunda, alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Foi para entender, professor? Tá bom. Tá bom, pessoal. E a terceira é mais controversa. Eu mesmo tenho uma resposta para isso. Acharam bom esse nosso momento de Meet? Sim, professor. Foi bem esclarecedor sobre a atividade. Mesmo? Que bom. Eu confesso... Sim, professor. Tá, que bom. Eu confesso que eu não gostei muito, não, sabe por quê? O que eu pensava é que eu pudesse dar uma aula assim como se fosse com um quadro negro, né? E o Word, né, a ferramenta que eu tenho aqui, não permitiu muito isso, né? Se eu tivesse um quadro negro, eu poderia fazer esquemas, tal. Eu vou procurar algum aplicativo ou algum programa que me deixe fazer isso, se eu for fazer isso de novo, tá? De qualquer forma, eu acho que deu para a gente responder junto, né? Vocês participaram, a atividade tá aí, ó. Não é Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Escrevam com as suas próprias palavras. Mas agora vocês têm uma boa ideia de como vocês vão fazer, né? Uma atividadezinha, primeira semana de aula, né? Uma atividadezinha mamão com açúcar para vocês. Tudo bem, pessoal? Deixa eu mostrar minha cara de novo. Tudo bem, pessoal? Esse foi o nosso momento, com todos os problemas, né, de conexão que a gente está tendo. Mas se foi bom para vocês, se vocês conseguiram tirar alguma coisa daí, tô gravando, vou upar essa aula toda para quem quiser ver, e nela vai estar a atividade meio que destrinchada, esmiuçada, pelo menos uma das atividades. Tá bom, pessoal? Alguém tem algum comentário? Tá. Algum comentário, alguma coisa para dizer? Beleza, meus caros. Então, agradeço muito a presença de vocês, tá? Façam as atividades, leiam os avisos que eu postei lá no WhatsApp e até a semana que vem, pessoal. Até mais. Falou.